A palavra de Deus diz que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. É um assunto muito forte que o Senhor Jesus está tratando. Não é algo que qualquer pessoa está dizendo. Jesus está dizendo: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra do Evangelho, ela me chama muito a atenção pela seriedade dela. E porque Jesus está falando isto. Jesus está falando. Eu quero ficar só nesse trecho. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Eu quero me utilizar de um padre da igreja, que inclusive é um padre anônimo, talvez aqui um pseudo Crisóstomo, ou seja, mas é um padre anônimo. E eu quero meditar essa mensagem para você, porque a Sagrada Escritura, claro que nós sempre temos que ver, em primeiro lugar, o sentido literal. O sentido literal, haverá grandes terremotos, nós temos visto isto em todas as eras. Haverá fomes, meu Deus do céu, nós temos visto isso em todas as eras. Haverá pestes, nós temos visto isto em todas as eras. Então, essa palavra, ela pode se aplicar a um sentido literal? Claro. Nós já vimos isso, estamos vendo isso. Mas os padres da igreja, eles nos ajudam a enxergar também no sentido espiritual. Porque a Bíblia, ela, além de ser lida no sentido literal, ela também pode ser aplicada no sentido espiritual. E vamos ver o que este padre anônimo, ele diz. E haverá fomes e pestes e tremores por toda a terra. O que seria essa fome? Uma fome espiritual da palavra. Olha que coisa bonita. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão ter fome da palavra. Aliás, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Amós, capítulo 8, versículo de 11 a 12. Olha, quando eu peço para você a Bíblia, eu gostaria que você de fato abrisse sua Bíblia, porque é muito melhor quando você confere o texto olhando, você olhando. Amós, capítulo 8, versículo de 11 a 12. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor.
Andarão errantes de um mar a outro, vagarão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a encontrarão. Meu Deus do céu! Fome da palavra. Haverá um tempo em que haverá fome da palavra de Deus. Depois, o padre da igreja diz assim, uma fome espiritual da palavra, tremores espirituais. Então, quando a palavra fala de terremoto, esse padre da igreja, aplicando no sentido espiritual, tremores espirituais. E a gente tem visto isto, minha gente. E várias pestes, e o que é peste para esse padre da igreja no sentido espiritual? Pestes de pecados carnais. Sem dúvida afligirão o povo cristão. Então, fome da palavra de Deus, tremores espirituais, pestes de pecados carnais. Que palavra linda. Que meditação linda. E para terminar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, porque talvez confirma tudo isso. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulhos, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Tudo isso vai acontecer nos últimos tempos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.